A transferência de Daniel Vorcaro e a possível delação vem causando temor nos três poderes em Brasília. Interlocutores do Judiciário afirmam que os próprios ministros estão preocupados com o que o banqueiro tem para falar. Assessores do Congresso e do governo também não escondem essa preocupação, esse temor, afirmando que o acordo vai atingir o Parlamento e o Planalto, que toda a República está preocupada. O banqueiro já assinou com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal um termo de confidencialidade, representando a primeira etapa para firmar esse acordo de delação premiada. Várias informações para destacarmos com os nossos comentaristas. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila está aqui, a postos, preparado. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Eu me lembro que você foi uma das figuras que disseram o seguinte: não faz sentido uma delação premiada mais ou menos, café com leite, seletiva. Se topa falar, tem que falar tudo, tem que revelar todo o esquema. E é justamente por isso que figuras dos três poderes estão preocupadas. Dávila, bem-vindo. Esse alguém se chama. Dávila, eu não estou te escutando, só verifica se o seu áudio está aberto com a gente. Tá. Agora sim, agora está. Okay. Agora está funcionando? Perfeito, obrigado. Então, boa noite, Caniato, Musa, Mota e Beraldo e a nossa querida audiência. Eu sempre disse que delação premiada não existe meia delação. Ou é uma delação para valer, ou a delação será cancelada. Não podemos esquecer que o juiz relator, neste caso o ministro André Mendonça, se sentir que está sendo enrolado ou que Vorcaro está omitindo informações, ele pode, com uma canetada, acabar com a delação e manter Vorcaro preso por muitos anos. Não podemos esquecer que a Polícia Federal já reuniu muitas provas e indícios que estão em suas mãos. Portanto, se Vorcaro não abrir a boca e contar tudo o que sabe, as provas e os indícios vão mostrar a realidade. E ele vai perder a chance de ficar menos tempo preso. Por isso, ao conceder o direito de fazer a delação, tanto que ele já saiu da prisão de segurança máxima para a Superintendência da Polícia Federal, já é o primeiro passo para ele começar a falar. Como eu disse, muita gente em Brasília está perdendo o sono. Provavelmente todos os remédios e calmantes já foram vendidos em Brasília, porque o que vem pela frente vai tirar não só o sono, mas provavelmente a liberdade de muita gente importante em Brasília. Pois é, um processo que vai demorar bastante tempo. Nós estaremos aqui para compartilharmos com você todas as informações, as apurações, os detalhes dessa delação que deve ser realizada nos próximos dias. Chamar o Roberto Mota. O Mota está ao vivo lá no Rio de Janeiro, também vai trazer suas análises e reflexões a partir dessa informação, essa confirmação, a delação já ajustada com duas instituições, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, e a possibilidade de que Daniel Vorcaro revele absolutamente tudo referente ao esquema e às tratativas com várias autoridades. E claro, por isso muitos estão preocupados com o que vem por aí. Mota, bem-vindo. Caniato, essa notícia me lembra um meme que eu vi outro dia nas redes sociais. Tem duas pessoas conversando e uma diz para a outra: sonhar não paga imposto. E aí no quadro seguinte está passando aquele ex-ministro da Fazenda, que agora vai ser candidato ao governo de São Paulo, e quando ele ouve dizer que sonhar não paga imposto, ele resolve taxar os sonhos. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, especialmente ao otimista de plantão, meu colega Dávila. E boa noite à nossa audiência. Eu tenho dificuldade de compartilhar a esperança que muita gente sente diante dessa situação. A grande questão, eu acho que pode ser resumida da seguinte forma: a cabeça do ministro A será entregue para salvar o ministro T, ou será o ministro T que cairá para preservar o ministro A? Ou será que, mais uma vez, a cabeça que vai rolar mesmo é a do cidadão comum, do pagador de impostos?
A pergunta, meus amigos, não é o que o banqueiro vai contar. A pergunta é: o que vai acontecer depois dessa delação? Pois é, muitas dúvidas, né? Muitas perguntas sem resposta. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa também está com a gente. A informação relacionada à delação premiada e o receio, o temor de muitas autoridades, pessoas graúdas, importantes em Brasília, sobre o conteúdo que seria revelado por Daniel Vorcaro. Acho que o Dávila trouxe também um ponto interessante, né, Musa? Há muitas informações já de posse da Polícia Federal por conta dos arquivos que foram identificados nos celulares de Daniel Vorcaro. Então, se ele tomar a decisão de revelar só uma parte, claro que ele vai ser questionado, por isso que muitos dizem em Brasília, agora sim, esse caso atingiu o ponto de não retorno, porque não dá para Daniel Vorcaro revelar somente uma parte do esquema. Agora vai ter que revelar tudo. Você entende que será mais ou menos assim? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato, todos os meus colegas e a todos que nos assistem no Brasil. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Sim, eu entendo dessa forma. Eu venho falando que o meu sentimento natural de Brasil é ceticismo, por completo. Mas eu acho que a tecnologia é onde reside a minha esperança, não apenas nesse caso. Reside a minha esperança em mostrar às pessoas que há uma nova forma, diferente daquela que te foi ensinado, que tua vida deve ser delegada aos burocratas, as pessoas buscarem mais autonomia. E qual é a relação que eu faço com esse caso? O vazamento de todas as conversas. Repito o que eu tenho falado ao longo dessas últimas semanas, segundo o que a Polícia Federal tem falado. Por volta de 30% de um celular foi investigado. Os outros 70% de um celular, mais 8 celulares, ainda não vieram à tona tudo que contém naqueles telefones. Há alguma coisa que o incrimine, além do que já foi feito? Não sabemos, mas a probabilidade é grande. Sim, 30% de um celular veio tudo isso à tona e novas conversas vieram hoje também para começar a apimentar a coisa ainda mais. Então, eu acredito na probabilidade de um tsunami tomando conta de Brasília. E não é porque todo mundo ali desses burocratas se tornaram bonzinhos, não. A questão é que eu acho que esse vazamento, essa disposição da tecnologia hoje, com tantas pessoas envolvidas nesse caso, eu não estou falando de pessoas compradas, pessoas que realmente querem divulgar a verdade. Imagina quantas pessoas de bem dentro da Polícia Federal que querem mostrar um trabalho digno, mostrar para a população brasileira que a instituição que eles trabalham tem salvação, tem pessoas sérias, que de fato as sérias são maioria. E essa maioria quer mostrar ao Brasil que eles podem atuar. A mesma coisa com o André Mendonça. Imagina quando ele se aposenta daqui a alguns anos, se não me engano, em 2050, ele ficar com a ideia de que ele possa ter mudado a história de alguma forma, colocado ali a sua caneta dentro da moralidade, mostrando a legalidade que o Brasil voltou ao caminho, ou entrou no caminho de cumprir um mínimo de legalidade. Então, acho que tornou uma onda muito grande, difícil de ser segurada por um fato específico. A mídia, como eu venho falando, a grande mídia resolveu virar o canhão para isso. Não quero saber os motivos, não importa nesse momento, mas importa aproveitarmos essa onda para tentar varrer do mapa pessoas que simplesmente jogaram a moralidade para baixo. Pois é. O Cristiano Beraldo também está com a gente, já está preparado, conectado. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Ao que tudo indica, delação já ajustada, acertada com duas instituições. Segundo as últimas notícias, seria algo inédito. É preciso só aguardar a confirmação, que batam um martelo em relação a isso. Delação com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. E aí a pergunta que muitos fazem, bem, Daniel Vorcaro vai revelar o quê nessa delação premiada? A Polícia Federal já tem uma boa parte das informações com os arquivos acessados de Daniel Vorcaro, mas é preciso saber quem é quem foi beneficiado, as relações perigosas, o que tal representante de uma instituição da República tem relação com Daniel Vorcaro, se isso ajudou lá na frente ele fechar algum contrato, enfim, eu acho que há muitos ingredientes para serem tratados nessa delação, né? Bem-vindo. Boa noite, Musa, Dávila, Mota. Boa noite para a nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, quando eu vou montando as peças e olhando para o retrospecto do Brasil nos últimos 20 anos,
eu, infelizmente, vou ficando menos animado, menos esperançoso do que os meus colegas. E por que eu digo isso? Porque se nós olharmos lá para 2004, segundo ano do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores na presidência da República, naquele momento em que a esperança havia vencido o medo, a gente descobriu que já no segundo ano de mandato havia um grande esquema de compra de votos no parlamento brasileiro. Malas de dinheiro eram ali distribuídas para que os parlamentares pudessem apoiar o governo em determinadas bandeiras ou, eventualmente, até estivessem estimulados a não fazer maldades contra o governo. Afinal de contas, ali já estava razoavelmente recente o episódio do impeachment de Fernando Collor de Mello. Isso foi descoberto, houve um processo no Supremo Tribunal Federal, um julgamento, anos depois de uma investigação muito extensa, o julgamento foi conduzido por Joaquim Barbosa, que era um ministro com um perfil completamente diferente desses que a gente vê agora. Conduziu com muita rigidez e, ao final daquele julgamento, nós já vimos nomeações para o Supremo Tribunal Federal realizadas durante governos do próprio Partido dos Trabalhadores que se seguiram na presidência, que levaram ali, conduziram para que as consequências das descobertas do mensalão não fossem aplicadas na sua máxima potência, ou até nem máxima potência, mas na potência necessária para que a gente pudesse resgatar a moralidade na política brasileira. Pois bem, enquanto se julgava o mensalão, já estava em execução o Petrolão. Quer dizer, o governo, junto com representantes do Congresso, se uniram para usar a Petrobras como plataforma de saqueamento do Estado brasileiro. Então, a Petrobras foi utilizada para desviar bilhões de reais em propinas, em contratos superfaturados e por aí vai. Além disso, o BNDES foi utilizado para formar os tais campeões nacionais, que nada mais eram do que empresas que se beneficiaram de dinheiro muito barato para executar os seus projetos e planos de expansão e aquisição de concorrentes no Brasil e no exterior, e, com isso, distribuíam grana, dinheiro de corrupção para figuras poderosas no Brasil. Isso tudo foi descoberto, o dinheiro foi encontrado, os depoimentos, as delações, os acordos lenienses, tudo isso aconteceu. As pessoas foram levadas ao julgamento, foram condenadas, elas foram presas, tiveram que devolver dinheiro e tal. E o que aconteceu logo depois? Essas pessoas, por mais que elas tivessem confessado seus crimes, elas tiveram as suas sentenças anuladas. As empresas que assinaram acordos de leniência em que elas reconheciam ter cometido crime, ter participado de atos de corrupção e aceitavam pagar uma multa, elas foram isentadas e elas não tiveram sequer que pagar a multa. Enquanto tudo isso acontecia, já estava sendo operado mais um escândalo. Então, ao mesmo tempo em que aquelas figuras do mensalão iam sendo inocentadas, liberadas das consequências dos seus atos, já estava ali sendo executado, planejado executado, o Banco Master. E aí a gente vê que, com o passar do tempo, as coisas bizarras que acontecem no Brasil a partir do exercício do poder conferido pelo povo, sobretudo, isso vai se transformando de forma cada vez mais escancarada num instrumento de benefício próprio, de enriquecimento, e que hoje atinge os três poderes da República. Portanto, Caniato, não quero me alongar mais nesse primeiro comentário. Quando eu olho em tudo que está acontecendo, eu tenho sérias dúvidas de que essa delação, de fato, vá causar consequências, não apenas consequências para Daniel Vorcaro e para as pessoas que, eventualmente, ele vinha delatar e comprovar envolvimento, mas, especialmente, que isso transforme o Brasil num país moralmente melhor. Pois é, deixa eu voltar com o Dávila, porque essa preocupação
trazida pelo Beraldo, mas também com outros comentaristas. Você, Dávila, quando os nossos colegas acabam externando esse ceticismo em relação ao processo de delação, eu acho que há exemplos, né, ao longo dessa história recente que podem dar subsídio para essa preocupação dos nossos amigos comentaristas. O seu otimismo em relação a esse processo se apoia exatamente no quê? Eu entendo que nós temos de tomar 3 medidas moralizadoras. Primeiro, hoje, o Supremo Tribunal Federal acabou de sair uma pesquisa da Atlas Intel, patrocinada pelo jornal Estado de São Paulo, mostrando que o Supremo está no apogeu da sua impopularidade. Ninguém mais acredita no Supremo. Esse é o ponto. Então, assim, é uma instituição que está no descrédito absoluto. Então, para refazer a credibilidade, vão ter que tomar medidas duras. E medidas duras significa enfrentar este corporativismo que sequestrou o Supremo para ser, na verdade, o poder da arbitrariedade, o poder que interfere em demais poderes e agir como se não tivesse Constituição. A Constituição agora passou a ser interpretada de acordo com a subjetividade, com as ideias na cabeça de cada um. Mas o papel de uma Constituição é respeitar o que está no papel, o que está na letra da Constituição. Por isso eu entendo que nós vamos ter que tomar algumas medidas duras e corajosas. E aqui estão uma curta lista delas. Primeiro, o presidente Fachin tem que acabar com uma canetada imediatamente o inquérito da fake news. Esse inquérito que é uma excrescência que diz tudo o que não deve fazer uma Suprema Corte. Agir de maneira arbitrária, monocrática, agir de forma de interpretar a Constituição não como ela está, mas de acordo com as ideias particulares de cada juiz. Isto acabou com o Estado de Direito, isto não foi respeitada regras básicas do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Então, este é o exemplo de uma coisa que precisa ser destruída, fechada, concluída imediatamente. Foi a barriga de aluguel de muitos atos arbitrários que colocaram pessoas inocentes na cadeia. Segundo ponto importante, o Congresso Nacional deveria declarar uma moratória que não vai aprovar mais o nome de nenhum ministro para o Supremo Tribunal Federal até o próximo Congresso se instalar. Este Senado não tem credibilidade para indicar pessoas para a Suprema Corte. É inacreditável a péssima qualidade das pessoas que acabaram chegando na Suprema Corte porque não levaram a sabatina a sério, não levaram os rituais a sério. Então nós precisamos ter um outro Congresso. Nós estamos à beira de uma eleição. E não é por causa de 5, 6, 7 meses aí que nós vamos ter problemas se não indicarmos mais ministros para a Suprema Corte. Então devia ter uma moratória. Esse Congresso não vai mais indicar ministros para a Suprema Corte porque ele não tem hoje capacidade moral. A bagunça do Supremo hoje é reflexo das pessoas aprovadas pelo Senado Federal. Esse Senado que não levou em consideração aspectos críticos para escolher membros da Suprema Corte, para esses sujeitos fazerem o papel de guardião da Constituição. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto fundamental é apoiar integralmente o ministro André Mendonça, que hoje é relator dos 2 inquéritos mais importantes do Supremo, Banco Master e a CPI do INSS. Por que isso é importante? Porque ele tem o perfil e está conduzindo esse caso de maneira técnica, como deve se conduzir os casos na Suprema Corte. Então, se o ministro André Mendonça continuar julgando o caso do jeito que está, de forma técnica, pode ajudar a resgatar parte desta credibilidade do Supremo que está na lata do lixo, como acabou de mostrar a pesquisa. Então, se o Supremo agir como uma corte constitucional nesses 2 casos mais emblemáticos do momento, CPI do INSS, caso Master, se nós tivermos a coragem do presidente Fachin de enterrar, sepultar o inquérito da fake news, e o terceiro ponto, o Senado Federal ter coragem para não indicar mais ninguém até a próxima legislatura, talvez
nós consigamos começar a recuperar a reputação da Suprema Corte, que hoje está na lata do lixo. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque tem um ponto importante. Mota, acho que a gente precisa fazer um exercício sobre consequências de uma delação. O que mais lhe preocupa? A gente já falou várias vezes sobre coisas que poderiam aparecer no curso do processo, né? Pensando em todo o trâmite. Lhe preocupa o quê? A possibilidade do Daniel Worcar fazer uma delação, revelar tudo, e chega na hora, a PGR não valida porque identificou que alguma coisa estava errada ali. Isso que você disse está diferente do arquivo tal, do celular 2, página 49, entendeu? Sabe essas coisas? Ou então a própria atuação do STF, se aparecer a citação ou a conexão de Daniel Worcar com algum ministro, ou você acha que todos os vazamentos, a história da Marta Graef, as festas, tudo isso poderá ser utilizado por advogados para inviabilizar a delação? O que lhe preocupa? Vamos examinar essa situação com clareza e objetividade. Vamos imaginar que o banqueiro faça a pior delação possível. Ele vai dar os nomes, ele vai mostrar os recibos de depósito, ele vai dizer, paguei propina assim para esse, para aquele, ele vai mostrar vídeos com autoridades em posições extremamente comprometedoras. Está tudo lá, documentado. Bom, existem 5 possibilidades para o que vai acontecer depois. Na primeira, a PGR oferece uma denúncia criminal contra as autoridades. Vamos supor que haja ministros nessa delação. Então, a PGR ofereceria uma denúncia contra esses ministros e eles seriam julgados pelo próprio Supremo. Bom, qual é a probabilidade da PGR oferecer uma denúncia contra os ministros? Essa é a possibilidade número 1. A segunda possibilidade é que a PGR não oferece denúncia, se recusa, por algum motivo, alegando alguma tecnicalidade ou não alegando nada. Bom, aí o Senado Federal poderia pedir o impeachment da PGR. O presidente do Senado vai para o PGR e diz, olha, ou você oferece a denúncia contra os ministros ou nós pedimos o seu impeachment. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é uma solução completamente política. É o impeachment dos ministros. Diante da severidade das denúncias e da apatia da PGR, o Senado resolve, então, levar adiante o impeachment dos ministros. E aí o que acontece? Os ministros perderiam o cargo, mas seguiriam a sua vida normal. Provavelmente passariam a atuar como advogados, talvez até trabalhando nos escritórios dos parentes ou na empresa do resort. Essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade seria o próprio tribunal, diante de tudo que está acontecendo, decidir aplicar uma punição disciplinar, seguindo, por exemplo, a lei orgânica da magistratura, o que seria uma medida inédita, que nunca aconteceu na história do Brasil. Mas a gente está vendo coisas que nunca aconteceram. O que seria essa punição aplicada pelo próprio tribunal? Aposentadoria compulsória. Não tem outra. Então, os ministros iriam para casa com a sua aposentadoria, viver a vida normal. Essa é a quarta possibilidade. A quinta possibilidade é nada acontece e o Brasil continua no mesmo jogo. Eu queria dizer que eu concordo com o que alguns dos meus colegas disseram, que a situação é gravíssima, existe um senso de urgência, a população está revoltada. Eu concordo com tudo isso. O fato novo aqui é um fato político. Essa sensação de que os ministros estão agora enfrentando uma coalizão, vamos dizer assim, de adversários que não aceitam mais que as coisas continuem como estão, essa sensação é real. Agora, antes da gente ficar muito animado com a delação,
é preciso dizer qual dessas 5 hipóteses que eu elenquei aqui vocês acham que vai acontecer. Pois é, muito bom o comentário do Mota, trouxe 4 situações e a última, o famoso NDA, nenhuma das anteriores. Deixa eu só chamar o Bruno Musa, fazer esse exercício, antes do Musa fazer e discorrer a respeito dessa situação, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui nas outras plataformas, Bruno Musa fará uma análise sobre consequências de um processo de delação. Há alguns caminhos possíveis, né, Musa? A dependendo do ceticismo ou do otimismo da pessoa em relação ao Brasil, às instituições, mas também sobre esse caso que ganhou notoriedade, estampa a capa dos principais portais de notícias. Você tem alguns caminhos, pelo menos o que está sendo colocado é que você poderia seguir, eles poderiam seguir essa delação, tanto pela PGR como pela Polícia Federal, ou até mesmo os dois, afinal de contas, daria até mais amplitude e dificuldade se alguém quisesse cancelar. É bem provável que, segundo consta nos principais meios, que a própria PGR dificultaria essa delação, principalmente se chegasse a tocar nos ministros do STF, que pela primeira definição agora do André Mendonça, me parece que está indo, pelo menos até o momento, algo mais sério, não se contentando com meias verdades, digamos assim. Então, se de repente abranger tanto a PF como a PGR, teria muito mais chance de ser, de fato, depois homologada e isso viesse a se tornar público. Então, eu acho que esse caminho acaba sendo o mais natural nesse momento e acaba colocando mais pressão. Veja, quando a gente abre qualquer meio de comunicação aqui, as principais notícias que envolvem ou que estampam na capa é justamente isso. Então, essa proporção de pressão parece que é algo que não consegue mais ter uma regressão, pelo menos no momento de curto prazo. Consequentemente, como Daniel Vorcaro está lá assinando a delação, com essa pressão, esse é o momento de aproveitar. Então, qualquer instituição, ou quaisquer das instituições que porventura venham a negar, a exceção do Supremo Tribunal Federal, que a gente está vendo toda a dificuldade que eles estão colocando, e a imagem deles já está bastante combalida com relação à população, segundo as principais pesquisas, todas as outras instituições e aqueles CPFs que comandam essas instituições sabem que sofrerão uma pressão extremamente forte. E talvez muitos deles, até aqueles que fazem parte de cargos eleitos, como do Legislativo, talvez tenham uma definição nessas eleições. Pessoas que não apoiaram, fizeram vista grossa ou dificultaram o avanço dessas investigações serem punidas de alguma forma, seja pelo voto ou através dessa pressão popular, através da opinião pública sendo cada vez mais combativa com relação a essas instituições. Então, acho que o caminho mais natural seria esse de mais pressão.